Eu acho um jogador interessante pelas necessidades do São Paulo. É que hoje, assim, a coisa que eu mais me divirto sendo comentarista de futebol é olhar as redes sociais, inclusive colegas e influencers, e espalharem meme como se, olha quem o São Paulo está contratando. Aí o meme é o Caio Paulista, uma jogada que ficou célebre contra o São Paulo, no Morumbi, diante do Igor Vinícius, que ele vai dar uma pedalada e sai com bola e tudo pela lateral. É um bullying, é um escárnio e, lamento dizer, típica situação de quem vê poucos jogos do jogador. Tem gente que vive de meme. Nós somos comentaristas esportivos, então a gente tem que ver jogos dos caras, para ver se o cara é útil ou não. O Caio Paulista, qual que é a situação dele? Ele, naquele jogo, aliás, do meme, ele jogou bem, no 2-2 São Paulo e Fluminense. O Caio Paulista foi transformado pelo Fernando Diniz num lateral esquerdo. Na melhor fase do Fluminense no ano passado, ele foi o lateral esquerdo do time. Depois ele caiu muito de produção, o Fernando Diniz tentou lateral esquerdo, e o time chegou naquela situação que a gente presenciou ontem aqui do esse treinador, o Fernando Diniz. Ninguém se ajeitou na lateral esquerda. Nessa vez, neste ano, o Fluminense contratou o Jorge e outros jogadores, ele estava fora dos planos. Porém, o Caio Paulista, no Fluminense, antes da improvisação do Fernando Diniz, jogava pelos lados do campo. Ou com ponta esquerda, ou com ponta direita, com o pé trocado. Depois dos clamores do Rogério, também, perceba que os discursos estão se cruzando, ou que a diretoria está fazendo praticamente tudo que o Rogério pede. Tudo. Né? Então, tudo. Inclusive o tipo de jogador, a questão física, a questão mais jovem, a questão mais versátil, a questão da força, que o Caio Paulista preenche ipsis literis. E a questão da versatilidade. Por jogar nas duas pontas, lateral esquerda, o São Paulo vai contratar ele para ser uma opção ao Wellington, uma opção ao Rato, uma opção ao David. Nesse novo modelo, ele preenchendo 3 das posições em que o São Paulo mudou o jeito de jogar, faz total sentido contratar o Caio Paulista. E acho que uma boa contratação para o São Paulo para compor o elenco. Mas ele chega a São Paulo nessa terça-noite. São Paulo ainda treina na quarta-feira. Não vai jogar quinta, Portuguesa, né? Acho muito provável que ele jogue na quinta-feira, exatamente como fez o David. Eu acho um pouco... Por quê? Por quê? Porque o São Paulo, diferentemente do Corinthians... Como lateral. Sim. O São Paulo só tem um lateral. O Wellington jogou todas as partidas. Joga até o final. O que ele tem que fazer no jogo, Marcinho? Ele tem que marcar o Dudu e chegar na linha de fundo. Marcar o Rony e chegar na linha de fundo. O desgaste do lateral do São Paulo é uma coisa impressionante. O Rafinha não vai aguentar nunca fazer isso. O Igor Vinícius está com pubalgia. O Wellington precisa descansar para jogar no domingo contra o Corinthians. Para fazer a diferença, já fez algumas vezes contra o Corinthians. Então, eu posso até prever que, se o Caio Paulista se apresentar, treinar 2 vezes e for regularizado, repita o Rogério Ceni que fez com o David em Araraquara. Coloca o cara para jogar no próprio dia. Mas, cara, o São Paulo passa ano, sai ano, entra ano e monta elencos desequilibrados, né? Não, esse elenco está bem mais equilibrado que os outros. Pode estar bem mais que os outros, mas não é equilibrado.